Emergencial 2021, o benefício já está garantido, mas Paulo Guedes, em cima da hora, resolveu mudar duas regras. Você vai saber agora se você será afetado ou não por essas mudanças. Peço que você fique até o final do vídeo, pois eu tenho muita informação importante para vocês. Então, a primeira, vou começar com a notícia boa. Uma é boa, outra é ruim. É o seguinte, auxílio emergencial vai chegar a 40 milhões de pessoas, calcula o governo. E qual a boa notícia? Olha só. A recriação do auxílio emergencial vai atender mais pessoas do que inicialmente previsto. Segundo estimativas da equipe econômica, o programa deve chegar a pelo menos 40 milhões de indivíduos em 2021. Não são 40 milhões de famílias, são indivíduos. Para quem não lembra, na semana passada, Paulo Guedes anunciou, após reunião com o Congresso, que o programa chegaria a apenas 30 milhões de pessoas. Lembrando que em 2020, no pico da pandemia, o benefício chegou a 67 milhões de pessoas. Então, o novo programa seria voltado apenas para a parcela de 75% dos recebedores mais pobres. Apesar de ser mencionado nos bastidores um pagamento para mais de 40 milhões de pessoas, o percentual de 75% representaria pelo menos 50 milhões de pessoas, considerando os dados atualizados em dezembro pela Caixa, que foi de 67 milhões de beneficiários do auxílio emergencial em 2020. Então, uma excelente notícia, muito mais beneficiários do que estava previsto no início. O que fez com que esse número de beneficiários aumentasse assim, Fernando? Vou explicar para vocês. Na prática, o que mudou foi que Paulo Guedes cedeu a duas questões. A primeira, inclusão dos beneficiários do Bolsa Família. Então prepare-se, porque em março você já vai receber um complemento do auxílio emergencial. Qual o valor, Fernando? Os congressistas, inclusive André Janones, já garantiram que pelo menos R$300 daí para cima. O governo está anunciando 200 ou 250, mas André Janones garantiu que de 300 para cima, porque o governo está blefando para agradar o mercado financeiro, ou então para chegar no final e dizer que foi bonzinho e aumentou o valor de 200 para R$300. Então, pelo menos R$300, você que recebe o Bolsa Família, a partir de março já vai receber um complemento no seu pagamento. Então, vai ver o valor do Bolsa Família mais um complemento até pelo menos R$300. Pode ser que o valor mude, eu vou falar disso também nesse vídeo. E a outra é a inclusão dos MEIs. Em princípio, Paulo Guedes queria oferecer apenas um empréstimo, mas pelo que a gente acompanhou aqui e conseguiu apurar da reportagem, os MEIs também devem ser incluídos na íntegra para receber o auxílio emergencial em 2021. E agora a gente vai para a má notícia. Lembra que eu falei que eram duas no início? Então vamos lá. Por outro lado, Paulo Guedes quer poupar recursos afetando outra categoria, as mães chefes de família. Segundo reportagem do Globo e da Folha, abre aspas, a equipe também estuda eliminar o pagamento em dobro para as mães chefes de família, feito no ano passado, casos em que foi possível obter até R$ 1.200 em vez dos 600 pagos nas 5 primeiras parcelas e R$ 600 nas últimas, ao invés de 300, que foi setembro, outubro, novembro e dezembro. A última parcela foi referente a dezembro, diz aqui a reportagem. Então, Paulo Guedes quer mexer no pagamento em dobro das mães chefes de família. Mas isso vai vigorar? Apesar dessa intenção de Paulo Guedes, nós aqui acreditamos, aqui a nossa opinião, analisando a situação, que as mães chefes de família devem sim receber o auxílio emergencial dobrado em 2021, uma vez que apenas alguns estados e municípios retomaram as aulas presenciais. A gente ainda está com mortes acima de 1.000 por dia com relação à pandemia, coronavírus. Então, pessoal, a gente deve ter o pagamento em dobro sim. Além do desemprego, essas mães não têm onde deixar seus filhos caso arrumem alguma oportunidade de trabalho. Então elas ficam engessadas da mesma forma, mesmo se conseguirem um emprego. Por isso, devem sim ser contempladas novamente com o auxílio emergencial dobrado. Mas Paulo Guedes não quer, mas o Congresso vai ter que concordar com isso e, pelo que a gente conseguiu apurar, os congressistas não concordam com essa atitude, com essa mudança que Paulo Guedes quer fazer. O objetivo de Paulo Guedes é liberar os recursos, mas com uma contrapartida fiscal, diz a matéria. O Ministério da Economia ficou de compactar a PEC do Pacto Federativo com a cláusula de calamidade pública e apresentar uma versão a representantes do Congresso. A partir daí, começam as discussões com o Legislativo
para definir a estrutura final do texto do auxílio emergencial. A boa notícia é que ela não deve ser feita através de medida provisória, porque aí o governo fixa o valor que ele quiser e as regras que ele quiser, e basta aí o presidente da Câmara não pautar, assim como foi a MP1000, que aí as regras ficam de acordo com o que o governo quer. Então, do jeito que vai ser feito, vai ser em discussão juntamente com o Congresso Nacional, assim como foram as primeiras 5 parcelas do auxílio emergencial, que foram de R$ 600. Então, a expectativa da equipe econômica é de aprovação definitiva em 3 semanas e de o auxílio começar a ser pago ainda em março. Já pelo lado do Congresso, não estão dando mole para Paulo Guedes, a perspectiva é que a proposta seja apresentada já na reunião de líderes de bancada do Senado na próxima quinta-feira, dia 18. Então, pessoal, eu quero pedir para vocês aqui, está para ser decidido, principalmente as mães chefes de família, quero fazer uma convocação aqui, pressionar os parlamentares, pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, com relação ao valor e com relação ao pagamento dobrado para as mães chefes de família. A pressão deve acontecer principalmente essa semana, porque a proposta deve ser apresentada oficialmente quinta-feira, dia 18, então não percam aí essa oportunidade. Você vai gastar no mínimo aí 30 segundos para fazer essa pressão nas redes sociais, mas não deixe de pressionar, porque é o seu futuro e o sustento da sua família que estão em jogo. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam dessas últimas notícias? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Assim que nós tivermos o anúncio oficial do auxílio emergencial em 2021, nós traremos em primeira mão aqui para vocês. Vamos torcer para que seja R$ 600. O deputado André Janones disse que está em discussão 300, 400, 500 ou 600, menos que isso não. Então vamos torcer, vamos fazer nossa pressão e não deixe de fazer aqueles comentários nas redes sociais de todos os parlamentares do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente sabe que agora, em tempos de pandemia, a pressão tem que ser virtual para evitar aglomerações. Ainda ficou com alguma dúvida? Você que é inscrito sabe que é VIP aqui no canal, basta deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder a sua dúvida e te ajudar. E se você não é inscrito, faça a sua inscrição e deixe sua pergunta que a gente vai te ajudar também. A qualquer momento a gente pode voltar com novas notícias atualizadas para você com relação ao auxílio emergencial 2021, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.